Mais um dia, mais um filme, e hoje trago-vos um drama político de 1995 chamado Nixon. Este é um filme realizado por Oliver Stone e conta com a protagonização de Anthony Hopkins, James Woods e Ed Harris. E neste filme Anthony Hopkins é Nixon. O filme começa mais ou menos na altura em que ele está a concorrer para as presidenciais contra o JFK. Eles até fazem montagem de várias cenas de presenças televisivas onde ambos estavam. Eles pegam em imagens do Kennedy mesmo e metem o Nixon ao lado, mas o Anthony Hopkins, algumas ficam bem, outras nota-se que é muito falsificado. E o filme mostra então que Nixon perde as duas primeiras eleições contra ele, até que JFK é assassinado. O irmão dele, Jack Kennedy, concorre também, mas também é assassinado, e o Partido Democrata entretanto decide retirar o seu governo de lá, pois provavelmente também estava com medo que isto agora fosse morte para todo lado. E Nixon, que entretanto o filme mostra até que ele já está a desistir de ser presidente porque já perdeu duas vezes e porque ele não é alguém que vem de uma escola chique, ele não tem a beleza e o charme do Kennedy. A família também já começa a dizer: tu precisas estar mais presente, a tua vida não é só isto, eu ajeito nisto tudo. Ele já estava preparado para desistir, até que quando o governo democrata se retira da Casa Branca, ele fica com a porta aberta e então ele vai. E eu perguntava-me se o filme ia muito à questão da morte do JFK, e a questão é, no início, quando JFK morre, vê-se que Nixon, pelo menos no filme, ele fica genuinamente triste, depois percebe que isto é um golpe à América. E claro que ele, tendo outras visões políticas, não quer dizer que ele deseja a morte a alguém. E eu já vi outros filmes com interpretações do Nixon onde ele seria esse tipo de pessoa. Mas o que é estranho neste filme é que ele revela várias vezes a tristeza, mas depois de uma conversa entre outros personagens mais tarde, dizem que ele na verdade estava envolvido num acontecimento que podia ter potenciado os acontecimentos que levaram à morte de Kennedy. E aí nós não vemos qualquer tipo de reação, nem vemos Nixon no plano de imagem. Portanto, eu não percebo o que é que Oliver Stone queria fazer, porque o filme dá um lado muito pessoal a Nixon e eu gostei disso. A última interpretação que eu vi de Nixon foi no filme Frost vs Nixon, onde eu achei que estava muito boa, o registro de língua estava muito bom. Eu estive a ver entrevistas com o Nixon, estive a ver os debates presidenciais, os maneirismos, estava bom. Fui ver neste. Anthony Hopkins não me convenceu muito como Nixon. Eu percebo que ele era um ator de requinte e percebo que atores só bem respeitados pela indústria vão conseguir papéis de figuras icónicas como um presidente, especialmente se for o fucking Nixon. E até porque ele vinha com aquela fama do Silence of the Lambs, ele consegue ser aquela pessoa fria e implacável, e normalmente o público vê Nixon dessa maneira. Mas ele é um ator britânico e eu não sinto que ele consiga fazer um sotaque americano assim tão bom. Ele tentou fazer o tom de voz, eu acho que ele exagerou muito nos maneirismos, pelo menos do que eu vejo. Mas claro que todos os filmes sobre presidentes políticos, por exemplo o filme do J. Edgar Hoover realizado pelo Clint Eastwood, que há crítica aqui no canal, dá este lado mais pessoal e dá um lado que nós não vemos da vida deles. E esse lado é a dramatização, é a suposição, é a especulação. É a parte que eu costumo menos gostar, pois aí é onde vem a assunção de coisas. Por exemplo, no filme do J. Edgar Hoover houve esta assunção que ele era gay e que ele até tinha uma relação amorosa com o seu second in command. Mas neste filme, J. Edgar Hoover aparece e ele não é gay, ele é gayzão. Ele é gayzão no sentido de diz-lo a toda a gente, porque ninguém lhe pode dizer nada porque ele é coisa. Diz-lo a toda a gente, ele não aparece ali a publicar no Facebook, mas o gajo tem criados e atira-se aos criados. Portanto, é um gay bem mais relaxado que a interpretação que nós vimos em Clint Eastwood. Mas, comparando Nixon de Oliver Stone a J. Edgar Hoover de Clint Eastwood, na caracterização do protagonista, Nixon também tem mommy issues. Ele faz tudo pela mãe, porque a mãe era jovem e dizia-lhe: tu podes enganar toda a gente, mas não me enganas a mim, nunca me enganas a mim. Então ele diz, e todo o moto dele para fazer o que faz no período que foi presidente, ou até chegar a presidente, é porque a mãe sempre acreditou nas capacidades dele, então ele tem que fazer isto pela mãe. É assim, eu percebo o espírito não derrotista que ele tem, pois percebo que teres a ambição de chegar a um cargo daqueles e estás responsável por várias coisas, é porque deves ter um ego gigante para achares que és capaz de fazer isto. Portanto, eu percebo que ele não quisesse sair nesse sentido. Seria não só admitir derrota publicamente, mas admitir derrota para ele mesmo
e para a mãe. Mas depois o filme fala de como ele perdeu 2 irmãos para a tuberculose, um deles era mais novo, outro deles era mais velho. Portanto, isto já me faz perceber um pouco as nuances da personalidade de Nixon. Quão frio ele podia ser, a família não era bem rica, ele não teve numa escola luxo, e os Kennedy já vinham daquela fama, havia lendas de que o Kennedy andava a comer a Marilyn Monroe e essa questão, Rockefellers, essa gentinha toda chique, e Nixon já era automaticamente diminuído porque ele não tinha a aparência do Kennedy, ele não tinha aquela fama e reputação, e ele era republicano. Eles meteram o gajo bué suado, meteram o Anthony Hopkins bué suado nos debates e assim, mas eu vi as entrevistas, ele não parecia assim tão suado. Ainda esperei que eles fossem fazer referência à entrevista com o Frost, mas não. Ele foi perdoado depois pelo presidente Ford. E eu não sei, eu sinto que do que eu já vi do Nixon, que eles não foram ao interessante de si, eles quiseram mais fazer caracterização da vida dele, do pessoal dele, não do que ele fez politicamente, porque o filme tem bué time-lapses que passa para a frente e de repente ele já é presidente e de repente isto já aconteceu e as ligações que ele tem a Cuba também não são bem exploradas. Eu sinto que há coisas que no filme do JFK exploram melhor do que exploram no Nixon, e eles são ambos do Oliver Stone. Na verdade, ele fez uma espécie de trilogia sobre presidentes. O primeiro foi JFK, o segundo Nixon, o terceiro chama-se W, acho que é sobre George W. Bush, é com o Brolin, talvez eu o veja. Estes filmes são longos, os primeiros 2 tiveram mais de 3 horas, este foi 3 horas e meia. O pacing nem sempre é bom, portanto não é assim tão fácil ver estes filmes, mas talvez um dia a crítica dele apareça. Eu vou dar a Nixon 7.6. Eu acho que tecnicamente ele está bom, Oliver Stone é um bom realizador para pegar nestas histórias, mas em termos do que nós esperávamos, ou do que eu esperava de um filme do Nixon, eu sinto que podia ter havido mais coisas, especialmente para o tempo. Foi o filme, eles focaram-se mais naquele lado pessoal para tentar tirar aquela imagem de vilão que nós temos, dar uma backstory, explicar o porquê que ele pode ser assim. Só que ao mesmo tempo nós estamos só a assumir isso. Eu detesto quando as pessoas dizem que existe um motivo para as pessoas serem más. Às vezes não existe. Às vezes as pessoas têm tudo. E claro que Nixon perdeu os irmãos e sim, sure. Mas também não conseguimos dizer que esse é o motivo. Queremos acreditar que sim, nós queremos acreditar no bem maior, que toda a gente é boa, que ninguém faz nada. Se nós nascêssemos todos num jardim cheio de arco-íris e póneis, que ninguém ia tirar uma flor do chão, mas isso não é nossa natureza. Não é nossa natureza. Então às vezes eu fico uma beca chateado por os filmes terem sempre de arranjar essas justificações. Claro que funciona bem com os públicos. Claro que se tu fizeres um filme só a martirizar alguém, isso vai ser um bullying social e não vai ser bem nas críticas, I guess. Mas de qualquer das formas nós só estamos a fazer histórias sobre a nossa interpretação, né? Ninguém vai conhecer Nixon como Nixon se conhecia assim mesmo, portanto a partir do momento que alguém faz uma história, essa história já está a falhar com a imagem dele. Mas este foi o filme de hoje. Se tiverem alguma sugestão, alguma coisa do género, deixem nos comentários. E vemo-nos no próximo filme.